Olá, meu nome é André e falo com você, dentista, que ainda não trabalha com tecnologia ou já trabalha, mas não tem aplicações práticas na clínica diária. Pois bem, vou contar um pouco da minha história, como é que começou a minha iniciação na tecnologia em odontologia. Eu falo isso com muito ânimo, né? Porque é uma coisa que me encanta muito. Então, mais ou menos no ano de 2007, se eu não estou enganado, eu fui assistir um congresso aqui em Brasília, que eu sou de Brasília, e num congresso internacional veio um professor de Nova Jersey com um equipamento que se chamava scanner intrabucal. Até então eu só conhecia scanner para escanear folhas de papel. E eu vi na mão dele como se fosse uma caneta um pouco maior do que os dedos, que ele manipulava de tal forma que capturava as imagens dentro da boca. E aquilo ali me parecia um pouco fantástico, né? Eu falei, poxa, aquilo ali será que é real, né? Será que tem tanta precisão assim, como ele está falando? E eu fiquei um pouco impressionado com aquilo, mas na época não existia tanta informação divulgada a respeito, apesar de já ter a internet. Informação que eu falo no sentido de a própria classe divulgar aquela informação por meio de estandes, por meio de representantes das marcas que já eram comercializadas lá fora. Então o tempo passou, eu ia acompanhando através de artigos aqui e ali, mas como não existia um consenso ainda no uso na prática diária, aquilo ali para mim era um pouco distante ainda. Até que então eu fui apresentado, através de um representante de uma empresa, a um equipamento que era um scanner e que tinha um software que poderia processar aquelas imagens e a gente poderia realizar procedimentos de restaurações pequenas até restaurações sobre implantes. E para isso a gente teria que obter essa máquina mais a fresadora, né, que é justamente o motor que cortam blocos de cerâmica para que eles possam ser adaptados de acordo com aquele desenho que foi realizado. Enfim, a gente fala tanto de tecnologia, né? E aí eu fiquei me questionando, será que isso aí vai me ajudar de alguma forma? Será que isso aí não é um investimento muito alto para pouca utilização, para pouco retorno? E eu deixei o tempo passar mais um pouco. Até que num congresso aqui em Brasília, que foi em 2016, me parece 2015, logo no ano seguinte, teve um congresso em que eu fui convidado, alguns amigos que já tinham a máquina, e aí eu falei, tá bom, eu vou lá ver como é que é isso aí. E realmente eu comecei a destrinchar o equipamento, tanto em termos de capacidade de resolução de casos, quanto na questão de investimento financeiro. O que eu obteria de retorno daquilo, né? Então eu comecei a perceber que eu poderia ter esse equipamento como uma forma tanto de eu ter um avanço na minha prática clínica diária, porque eu conseguiria controlar o fluxo de informações que eram captadas pelo scanner e a saída da informação já seria de uma forma muito mais elaborada, através de um dente já feito dentro da própria clínica, quanto também do ponto de vista de retorno financeiro, pois eu iria diminuir no longo prazo o custo que eu tinha de mandar os trabalhos que eu realizava no consultório para um profissional terceirizado, que a gente chama de técnico, de um protético. Profissionais altamente capacitados, altamente competentes na arte de confeccionar dentes que serão instalados nos dentes dos pacientes que precisam ser reabilitados. Enfim, eu comecei a raciocinar da seguinte forma:
falando de novo assim, retornando à questão do tempo, né? O tempo, ele é o bem mais precioso, né, que a gente tem hoje. E é uma coisa que a gente não mede em termos não só financeiros, mas também em termos de experiência de vida. O tanto de experiência de vida que a gente perde às vezes por perder tempo com determinadas perdas de informações no meio do caminho, né? Daí a questão de ter o controle do fluxo da informação. No meio analógico, como é que funciona esse controle da informação? A gente tem que ligar o ponto A ao ponto B, que seria a elaboração de um trabalho de um paciente, passando por um técnico, até retornar ao consultório e a gente poder cimentar esse trabalho. Então, esse é o fluxo da informação, ok? Como é que funciona no fluxo digital? A máquina, ela vai capturar essa informação, a gente vai processar os dados dela, vai mandar confeccionar, vai enviar para uma máquina CAD, né, para uma máquina CAD-CAM. Então, a gente vai conseguir elaborar o trabalho dentro do consultório e retornar fechando o ciclo dentro do próprio consultório, né? Então, essa máquina é uma que está aqui atrás de mim, ok? Na minha esquerda. Então, você vê, essa aqui, ó, é a minha arcada, que a gente escaneou aqui dentro do consultório. E que esse modelo aqui, que está escaneado, ok? Eu consigo não somente fechar um fluxo de informações para que eu possa realizar um trabalho ali, mas eu posso trocar informações com outros profissionais, ok? Então, por exemplo, se eu tenho que movimentar um dente um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, um profissional que pode estar em outro país, pode estar em outra cidade, aqui no nosso próprio país, ele vai ter aquelas informações e a gente, através das redes sociais, se comunicar e chegar à conclusão de um determinado tratamento. Então, essa é uma das vantagens. O networking é imediato, quase que imediato. A outra vantagem é você poder ter a reprodutibilidade daquele procedimento, ou seja, aquilo que você planejou, você consegue repetir da mesma forma, né? Você não tem a necessidade da dependência de uma habilidade manual especificamente, sem desmerecer, claro, os nossos técnicos e protéticos, que são pessoas extremamente importantes. Então, todo esse conjunto de vantagens, isso aí veio a me chamar a atenção, né? E uma das coisas que eu valorizei muito foi a diminuição de custos com a terceirização do trabalho, tá? Com a não terceirização, não mais a terceirização. Então, isso aí me veio a consolidar completamente a minha decisão de investir no equipamento, porque eu fiz uma prospecção de dados num período X de anos e dentro daquele tempo eu vi que a diminuição de custos, a agregação de valor à prática diária e a valorização por parte do cliente com a tecnologia, isso aí iria melhorar, ele iria valorizar o meu ticketing, o meu preço, o meu pricing. Então, foi aí que eu decidi, coloquei no papel isso e realmente adquirimos a máquina aqui para a nossa clínica. Isso aí, eu tenho dados bem consolidados a respeito do nosso progresso ao longo desses anos com a utilização dessa tecnologia. Uma tecnologia que é chamada de CAD-CAM, né? Computer Aided Design, que é a parte do software, que é o que está aqui nessa máquina, tá? E o associado a Computer Aided Machine, que é o que realiza a fresagem dos blocos em cerâmica, que é o que vai na boca do paciente de acordo com o que foi planejado aqui no CAD, ok? Então, assim,
é um tipo de equipamento que utiliza a aquisição da imagem, tá? Esse aqui é um scanner, ok? Tem um cabo que é conectado à CPU, tá? Esse aqui é um computador. E esse cabo aqui conectado ao scanner é que vai transmitir as imagens que vão ser capturadas do interior da boca do paciente, ok? Ou seja, a gente tem um trabalho, uma coroa, ou até mesmo que a gente quer capturar toda a arcada do paciente, como essa aqui que está aqui, que é a minha própria boca, ok? Então, a gente pode utilizar todas essas informações aqui e transmitir para um outro software, para que a gente possa não somente utilizar esse software, a gente pode utilizar essa imagem capturada e utilizar em outros softwares de design, que a gente pode fazer moldeiras, placas, fazer planejamentos de sorrisos. A gente pode pegar esse modelo e encaixar dentro de uma imagem que a gente chama arquivo DICOM, que é a imagem que o tomógrafo obtém quando faz uma tomografia. Então a gente vai ter uma imagem 3D encaixada dentro de um outro arquivo 3D, que é um arquivo médico, e ali dentro a gente consegue instalar um implante virtualmente e obter um padrão de resina impresso numa impressora 3D para que a gente possa fazer a cirurgia num paciente com mais precisão, com menos tempo e menos sangramento. Outras vantagens, a gente pode encaixar esse modelo aqui 3D em softwares de planejamento de sorriso, tá? O mais conhecido deles é o DSD, que é do Christian Coachman, muitos dentistas já conhecem. A gente pode pegar esse modelo aqui, tá? Transformar num outro arquivo, que é chamado arquivo STL. No outro vídeo eu vou explicar isso com mais detalhes. E a gente encaixa na foto frontal, lateral e em 12 horas do paciente, a gente consegue montar dentes para um enceramento diagnóstico e fazer o que a gente chama de mock-up, como se fosse um modelo teste, para que o paciente possa testar aquela especulação, aquele planejamento de sorriso, para que ele venha aprovar ou não, ou realizar algumas melhoras. Bom, eu ficaria aqui muito tempo falando de todas as vantagens que existem na aquisição da tecnologia dentro da clínica diária, okay? Na clínica odontológica diária, e teremos aí muitos outros vídeos em que a gente vai detalhar o uso da tecnologia CAD/CAM na odontologia, ok? Então, prazer em conhecê-los. Meu nome é André, esse é o meu canal Fluxo de Odontologia Digital. Até a próxima!